E se as mensagens encontradas pela Polícia Federal revelassem uma ligação muito mais próxima entre pessoas que ocupavam posições estratégicas no governo Lula e figuras investigadas por possíveis esquemas de lobby e corrupção? Novas informações envolvendo Roberta Luxingia, Lulinha e integrantes do gabinete presidencial voltaram a colocar esse caso no centro das atenções. E tem um detalhe que chama ainda mais atenção: mensagens sobre joias, pagamentos e reuniões reservadas. Mas afinal, o que essas conversas realmente mostram? E qual é a ligação delas com as investigações envolvendo o chamado careca do INSS? É isso que você vai entender agora. Nos últimos tempos, o nome de Roberta Luxingia voltou a aparecer em reportagens relacionadas às investigações da Polícia Federal. Segundo informações divulgadas pela imprensa e citadas na transcrição original, investigadores teriam recuperado conversas envolvendo Roberta, Luiz Cláudio Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e pessoas ligadas ao gabinete da presidência. Um dos nomes mencionados é Marcola, apontado na narrativa como alguém que ocupava uma posição estratégica dentro do governo. E é justamente aí que a história começa a ficar mais complicada, porque, segundo as informações apresentadas, as conversas não seriam apenas sobre assuntos pessoais. Elas envolveriam negócios, reuniões, contatos e articulações com pessoas próximas ao poder. Um dos pontos mais chamativos da investigação envolve joias. De acordo com a narrativa apresentada, mensagens indicariam que Roberta teria sido solicitada a comprar joias para Marcola. Mas por que isso seria relevante para uma investigação? Porque uma joia pode ser adquirida e posteriormente revendida, tornando mais difícil identificar a origem e o destino do dinheiro quando comparado a uma transferência bancária convencional. É justamente essa possibilidade que transforma as mensagens em um ponto de interesse para os investigadores. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: por que alguém ligado ao alto escalão do governo estaria recebendo esse tipo de benefício? E é aqui que entram os pagamentos. A transcrição também menciona repasses de aproximadamente R$217 mil, além de outros pagamentos e despesas que teriam sido identificados durante as investigações. Inicialmente, segundo o relato, alguns desses valores teriam sido apresentados como empréstimos. Posteriormente, porém, surgiram informações sobre boletos e outras despesas que teriam sido pagas por terceiros. E isso levantou novas perguntas. Quem estava pagando? Por qual motivo? E, principalmente, o que essas pessoas recebiam em troca? As mensagens citadas também fazem referência a encontros reservados. Em determinado trecho, aparecem conversas sobre almoços envolvendo Marcola e Swedenberger, outro nome ligado ao núcleo do governo. O ponto que chama atenção é que, segundo a investigação mencionada na reportagem, essas pessoas teriam acesso privilegiado a integrantes do governo. E isso nos leva a uma questão central. Estávamos diante apenas de relações pessoais ou existia uma articulação envolvendo negócios e influência política? Essa é justamente uma das perguntas que as investigações precisam responder. Outro nome aparece repetidamente: Lulinha. Segundo a narrativa apresentada, mensagens recuperadas pela Polícia Federal indicariam que ele não apenas tinha conhecimento de determinados negócios, mas também participava de conversas relacionadas a reuniões e articulações. É importante destacar: mensagens ou contatos, por si só, não provam automaticamente a prática de um crime. Para transformar essas suspeitas em conclusões, é necessário estabelecer exatamente quem participou, qual era o objetivo das reuniões, quais valores foram movimentados e se houve alguma contrapartida ilegal. E é justamente isso que torna o caso tão relevante. Outro ponto levantado na transcrição é o papel de pessoas que tinham acesso ao núcleo mais próximo da presidência. Segundo as informações apresentadas, Marcola teria desempenhado uma função estratégica no gabinete presidencial, enquanto Swedenberger teria relações importantes dentro da estrutura governamental. A investigação tenta entender se esses contatos foram utilizados para facilitar o acesso de lobistas e empresários a integrantes do governo. E se isso for comprovado,
a questão deixa de ser apenas sobre pagamentos. Passa a envolver uma discussão muito maior. Até que ponto pessoas próximas ao poder podem usar sua influência para beneficiar interesses privados? É nesse momento que a história se conecta às investigações envolvendo suspeitas de irregularidades no INSS. A transcrição menciona o chamado careca do INSS e possíveis relações com pessoas que tinham acesso ao governo. Também são citados valores e supostos pagamentos. Mas, novamente, é fundamental separar investigação, suspeita e prova. Uma pessoa aparecer em mensagens, participar de uma reunião ou conhecer determinado investigado não significa, por si só, que tenha cometido um crime. O que precisa ser esclarecido é se existiu uma relação entre esses contatos e eventuais irregularidades financeiras. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Se as mensagens realmente comprovarem que pessoas próximas ao governo estavam articulando negócios e facilitando contatos com o núcleo do poder, quem realmente se beneficiava disso? E mais, para onde foi o dinheiro? Essa é a pergunta que pode transformar uma sequência de conversas e pagamentos em algo muito maior. Porque, no fim das contas, não estamos falando apenas de mensagens. Estamos falando de poder, dinheiro, influência e acesso ao governo. O caso ainda está cercado de investigações, acusações e versões conflitantes. Por isso, é importante acompanhar os documentos, as decisões judiciais e as conclusões oficiais antes de afirmar que qualquer pessoa é culpada. Mas uma coisa é inegável. As novas informações aumentaram ainda mais as perguntas sobre as relações entre empresários, lobistas e pessoas próximas ao governo. E se as investigações conseguirem comprovar que esses contatos faziam parte de um esquema organizado, o caso pode ganhar proporções muito maiores. Agora eu quero saber a sua opinião. Essas mensagens são apenas conversas entre pessoas próximas ou podem revelar algo muito maior? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa investigação ainda está longe de terminar. E as próximas descobertas podem mudar completamente o que sabemos até agora.